Depois da gente ter feito a cruz, o nosso próximo objetivo é orientar todas as pontas, para que em cima fique tudo amarelo. Existem 3 casos que podem cair depois que a gente forma a cruz. Quais são estes casos? O primeiro, você não precisa olhar mais para a cruz, tá? Porque a cruz já está feita, a gente tem que olhar só para as pontas. O primeiro caso é quando das 4 pontas, só uma peça está correta. Tá vendo? Só tem um amarelo em cima, ela está correta, enquanto as outras 3 não estão. O segundo caso é quando não tem nenhuma amarela em cima, e o terceiro caso é quando tem 2 peças amarelas em cima. Qual é o jeito certo de segurar o cubo? Eu vou começar por esse caso aqui. Nesse primeiro caso, quando só tem uma cor amarela para cima, você vai ter que colocar ela na sua esquerda para baixo. Tá vendo? Ela está na minha esquerda para baixo. Você vai ter que segurar o cubo dessa forma e fazer o movimento que eu vou ensinar. Quando não tem nenhuma das 4 pontas amarelas, nenhuma das 4 pontas está certa, o jeito certo de segurar é, tá vendo que tem 2 amarelos aqui, 2 amarelos aqui? Você, na sua frente, não pode ter nenhum amarelo. Então, tipo, se eu segurar assim, tá errado, porque, o amarelo vai estar na minha frente. O amarelo tem que ficar na minha esquerda. Então, quando tem um, ele fica na esquerda embaixo. Quando não tem nenhum em cima, é 0 à esquerda. Então, a amarela fica na esquerda e na minha frente tem que ter 0 amarelo. Então, 1, 0 à esquerda. E quando tem 2, o amarelo tem que ficar na minha frente. Ele não pode ficar de lado. Ele tem que ficar na minha frente. Aqui, na minha frente, embaixo. E qual é o movimento? O movimento é o seguinte. É da família de novo. Lembra daquela família que a criança foi atrás, fugiu, a mãe foi atrás, papo e pou? É essa história. Como é que vai funcionar? A família, ela vai sair para passear. A família completinha. E a mãe e o filho, eles vão passear. E os 2 irmãos, eles voltam para casa para aprontar. E o filho e a mãe estão passeando, eles vão passeando, vão para mais longe de casa. Só que aqueles 2 pertinhos que ficaram aqui, eles bagunçaram muito a casa. Então eles saíram e gritaram: mãe, mãe, mãe. E a mãe, foi correndo. A mãe foi correndo, encontrou com os 2 filhos e voltou para casa. Aí tu fala: tu fez esse movimento, mas o cubo não mudou. O cubo mudou sim, Tá vendo que tem um amarelinho aqui na frente? Esse é o melhor caso que pode cair. Isso quer dizer que você vai ter que fazer esse movimento só mais uma vez para solucionar a parte da frente. Então, bora lá fazer de novo. Só tem um amarelo em cima, eu vou deixar ele na minha esquerda para baixo. E vou fazer o movimento. A família saiu de casa. A mãe e o filho foram passear. Os 2 irmãos voltaram para casa. Aí a mãe, ela foi para longe de casa, né, com o filho que estava passeando e tal. Os 2 filhos aprontaram tanto que eles tiveram que sair de casa e gritar pela mãe: mãe! E a mãe e o filho vieram correndo e voltaram para casa. Tá vendo que a gente orientou agora a parte amarela de cima do cubo? Você vai ter que fazer esse mesmo movimento para os outros casos. A única diferença é a quantidade de vezes que você vai ter que fazer esse movimento. Lembra que quando não tem nenhum amarelo em cima, você vai ter que colocar o amarelo na sua esquerda e na sua frente não vai ter nenhum amarelo. Tá vendo? Não tem nenhum amarelo aqui na minha frente. E eu vou executar o movimento. A família saiu de casa, a mãe e o filho foram para longe, os 2 irmãos voltaram, aí a família foi para mais longe ainda, os 2 aprontaram tanto, eles saíram de casa e gritaram: mãe! E a família, né, a mãe e o filho vieram correndo. Aí agora, tá vendo que só tem um aqui? Como eu falei naquela hora, esse é o melhor caso que pode cair, quando só tem um amarelo em cima. Isso quer dizer, quando só tiver um amarelo, quer dizer que você vai ter que fazer uma vez ou no máximo 2 vezes esse movimento. Nesse caso aqui, vai precisar fazer só mais uma vez. A família saiu de casa, a mãe e o filho foram passear, os 2 irmãos voltaram para casa, aí a mãe e o filho foram para mais longe, os 2 irmãos saíram de casa e gritaram: mãe! E a mãe e o irmão voltaram e entraram em casa. Tá vendo que montou a parte de cima? Agora, quando tiver... Quando tiver 2 amarelos. Quando tiver 2 amarelos, você vai ter que colocar um desses amarelos na sua frente. Tá vendo? Um amarelo aqui na minha frente. E vou fazer o mesmo movimento. A família saiu de casa. A mãe e o filho foram passear. Os 2 irmãos voltaram. A mãe foi para mais longe. Aí os 2 irmãos saíram de casa e gritaram: mãe!
e a mãe veio correndo ajudar os 2 filhinhos e voltou. Ó, tá vendo que agora só tem um amarelo? Quando tiver um amarelo, isso quer dizer que eu vou ter que fazer o movimento 1 ou 2 vezes. Então, ó, vou fazer o movimento de novo. Quando tiver só um, coloca na esquerda embaixo e faz o movimento. A família saiu de casa, a mãe e o filho foram passear, os 2 irmãos voltaram, aí a família foi para mais longe, os 2 irmãos saíram de casa e gritaram, mãe! E a mãe voltou. Ó, fiz o movimento uma vez. Percebeu que continuou só um amarelo em cima? Isso quer dizer que agora eu vou ter que fazer ele mais uma vez. Ó, quando tiver só um, ele tem que ficar na minha esquerda embaixo. Então, ó, tá na minha esquerda, na parte de baixo. Eu faço o movimento mais uma vez. A mãe saiu de casa, foi passear com o filho, os 2 irmãos voltaram, ela foi para mais longe, os 2 irmãos saíram e gritaram pela mãe. A mãe voltou com outro filho e entrou em casa. E a gente soluciona a parte amarela do cubo, a gente orienta as pontas que faltavam da cruz.